Indícios de que Deus está dizendo que você está no caminho certo. Deus quer sempre que seus filhos andem no caminho certo e para isso Ele nos deu o Espírito Santo que nos guia e conduz em toda a verdade. É possível para um filho de Deus saber se está se desviando do caminho certo, e também é possível saber se estamos de fato no caminho certo. Vamos considerar os sinais que mostram que você está no caminho certo. Se você gostou da ideia desse vídeo e quer receber mais conteúdos inspiradores como esse, não deixe de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de nossos novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo para nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Sinal número 1. Quando você ou seus pontos de vista são rejeitados pelo mundo, você está no caminho certo. Lembro-me de uma citação em que Jesus disse em João 15h18: Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Em outras palavras, se você é como Jesus, o mundo vai te odiar. Se o mundo não te odeia, significa que você não é como Jesus. Você tem duas escolhas: ou você agrada a Deus, o Pai, ou pode agradar ao mundo, mas você não pode agradar a ambos, porque eles são extremos opostos e não se misturam. Você ofenderá a Deus ou ofenderá o mundo se você concorda com a tendência geral do mundo. Isso é um indicativo de que você não está seguindo na direção certa. O caminho do mundo é oposto ao caminho de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que Satanás é o Deus deste mundo. Quando ele levou o Senhor Jesus Cristo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, ele disse que daria tudo a Jesus se ele se ajoelhasse e o adorasse. Os reinos deste mundo pertencem a Satanás e ele pode dar a quem quiser. Por isso, a trajetória do mundo está cada vez mais longe dos ensinamentos da Bíblia. Em Mateus 7:13-14, está escrito: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ela. Mais estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. A porta estreita é o caminho certo e poucas pessoas a encontram. A Broadway é o caminho mundano e é a direção que o mundo está seguindo. Se você não é mundano, é um sinal claro de que está no caminho certo. O que significa ser mundano? Embora vivamos no mundo, às vezes é difícil reconhecer o mundanismo agindo ou pensando como o mundo em nossas próprias vidas. Mas o mundo não deve influenciar nossos pensamentos e ações. Em vez disso, precisamos ter nossos próprios pensamentos e ações submetidos à palavra de Deus. Uma pessoa santa não é mundana, mas sim alguém que faz a vontade de Deus. Não se pode ser mundano e santo ao mesmo tempo, pois são opostos e não se misturam. Se você está andando no caminho da santidade, está no caminho certo e Deus está satisfeito com você. Ele está sorrindo para você. Hebreus 12h14. Seguir a paz com todos e a santificação é essencial, sem ela ninguém verá o Senhor. Se você busca realmente a santidade, está no caminho certo. As pessoas que vivem uma vida santa neste mundo são vistas como estranhas e anormais pela sociedade, mas a verdade é que viver uma vida santa é viver uma vida solitária, separada deste mundo. Porém, não é uma solidão completa, pois o Espírito Santo de Deus está sempre presente conosco nas tempestades e incêndios da vida. Isaías 43:2. Um dos sinais de que você está no caminho certo é que, se tiver que passar pelo fogo da vida, Deus estará presente com você. Nas águas da vida, Ele garantirá que você não seja inundado. A jornada cristã terá obstáculos e desafios, mas Deus não os removerá. No entanto, Ele estará contigo ao enfrentá-los. Infelizmente, as pessoas tendem a acreditar que, porque enfrentaram algumas adversidades, significa que estão no caminho errado. O diabo faz um trabalho fantástico abordando as pessoas durante suas duras provações na vida e falando com elas, dizendo que Deus está contra elas, que Deus é o inimigo delas, que Deus está zangado com elas e se opõe a elas. Mas Isaías nos diz que Deus está contigo. Lembre-se de que as adversidades e obstáculos não significam que você está no caminho errado. Concentre-se na escolha das palavras do profeta. O profeta afirma: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Deus diz que Ele mesmo estará lá. Deus diz que não está mandando um anjo ou uma equipe de resgate. Não, o próprio Deus estará lá naquela situação contigo. Deus se mete na situação com o seu povo.
As vitórias sobre os obstáculos da vida são provas seguras de que você está andando de acordo com o caminho de Deus para a sua vida. Jó passou pelo fogo da vida e ele estava no caminho certo. Ele até foi descrito como um homem perfeito e correto. Se você olhar para Jó no capítulo 1 e Jó no capítulo 42, ele é um homem completamente diferente do homem que era no início do livro de Jó. Ele conhecia e entendia Deus de uma forma que poucas pessoas jamais saberão. A verdade é que há algumas coisas sobre Deus que você só pode aprender por meio do sofrimento. Filipenses 3:10 diz, para conhecê-lo, e o poder de sua ressurreição, e a participação do seu sofrimento, conformando-me a ele na sua morte. A ambição singular de Paulo na vida era conhecer Jesus Cristo. Assim como Jó cresceu experimentalmente para conhecer a Deus, o apóstolo queria algo mais profundo do que meramente adquirir conhecimento superficial. Paulo queria se conectar com Jesus no nível mais próximo possível, para que eu pudesse conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos. Como você pode conhecer Jesus íntimo e profundamente, e saber que Deus está com você, se nunca passou pelas tristezas da vida com Ele? Provações e tribulações não significam que você está no caminho errado, especialmente quando você sai do outro lado como ouro puro. Alguns de vocês que estão me ouvindo agora passaram pelas fornalhas da vida, pelas águas da vida, pelas tempestades da vida e mesmo assim, sabem no fundo do coração que Deus esteve com vocês durante essas tempestades. Um sinal claro de que você está no caminho certo é que Deus está com você nas tempestades e incêndios da vida. O sinal número 3 está intimamente ligado ao sinal número 2, paz absoluta. Você já notou a transição no Salmo 23 de Davi falando sobre Deus para falar diretamente com ele? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me conduz ao lado das águas tranquilas, restaura minha alma, e me guia nas veredas da justiça. Por amor ao seu nome. No versículo 4, ocorre uma mudança significativa, Salmos 23:04. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O fato de estar no caminho certo não significa que não enfrentará desafios, mas a verdade é que terá a paz que ultrapassa o entendimento humano. Você se lembra quando Jesus estava dormindo em um barco durante uma tempestade? Você experimentará o mesmo quando estiver no caminho certo, independentemente de quão terrível seja a tempestade, você pode dormir tranquilo, sabendo que Deus está guiando você para um lugar seguro. Você tem grande confiança quando é Deus quem está liderando. Já se perguntou por que Moisés concordou em levar os israelitas pelo deserto? Humanamente falando, não há outro caminho no deserto, mas Moisés sustentou a presença de Deus, que garantiu o descanso para a viagem. Êxodo 33:14, e ele disse, minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Filipenses 4:07, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. O sinal número 4 é que você não está comprometendo seus padrões divinos. Em Atos 4:18-20, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, eles disseram, julgai vós mesmos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você pode ter que enfrentar algumas ameaças à medida que avança na vida. Isso é particularmente verdadeiro para aqueles que escolheram o caminho da retidão. Às vezes, pode haver pressão sobre você para comprometer sua fé e seus padrões divinos. Escolher permanecer firme em Cristo e recusar-se a comprometer seus padrões divinos significa que você está andando no caminho certo. E andar no caminho certo não significa que todos em sua vida permanecerão em sua vida. Você pode até perder relacionamentos com entes queridos. Mateus 10:34-36 diz, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Esse comentário bíblico afirma o seguinte com relação a esse versículo, a mensagem de Jesus conforme refletida no Sermão da Montanha é realmente uma mensagem de paz. Mas por que chama o indivíduo a um compromisso radical com o próprio Jesus? É uma mensagem de paz que divide entre aqueles que a escolhem e aqueles que a rejeitam.
Em termos, Jesus explicou que o discípulo deve amar e seguir a Jesus supremamente. Nossa devoção a Jesus deve vir acima até mesmo de nossa própria casa. José estava comprometido com a justiça, então ele evitou a fornicação. Daniel recusou-se a se contaminar com a refeição do rei da Babilônia. Os 3 hebreus preferiram morrer a se curvar à imagem de ouro. Esses homens foram perseguidos por defenderem sua fé em Deus, mas eles tinham certeza de que estavam andando no caminho certo. Todos esses homens mencionados tiveram fins gloriosos na Bíblia, pois escolheram permanecer firmes em sua fé, sem negociações. E você também pode ser como eles, seguindo a verdadeira fé bíblica, que grita que Deus é o verdadeiro e todo homem é mentiroso. Se você deseja caminhar com Deus e fortalecer a sua fé, inscreva-se agora no canal Caminhando com Deus e receba conteúdos inspiradores diariamente. Que Deus te abençoe. Amém.